Caminhada com Deus, ela não é uma caminhada fácil, ela é uma caminhada simples, mas não é uma caminhada fácil. Por que que é simples? Porque tudo que nós precisamos para as nossas vidas, para desfrutarmos aquilo que Deus tem para nós, só requer um critério de nós: fé. A fé fundamentada nas Escrituras Sagradas, não a fé natural. Existe a fé natural, não sei se você já observou, mas muitas pessoas, elas acreditam em si mesma, elas acreditam em algo, elas acreditam em ações, em situações, ao ponto de alcançar determinados objetivos, aquilo que busca, aquilo que planeja. Isso diz respeito à fé natural. E a fé natural, ela leva as pessoas a alcançarem muitas coisas. Mas como nós falamos quarta-feira passada sobre a fé fundamentada em Cristo, que só é a partir de Cristo que essa fé bíblica pode nos causar uma completa mudança, nos trazer uma nova vida, uma novidade de vida, nós precisamos entender que a fé que Cristo tem para nós, a fé que Cristo espera de nós, é uma fé fundamentada nas Escrituras Sagradas. E é coisa simples, são coisas simples. É mais fácil a fé bíblica do que a fé natural. A fé natural, ela se torna mais complicada. A fé, ela se torna mais complicada. Mas a fé espiritual, a fé bíblica, ela é mais simples. E às vezes, por ser mais simples, nós temos dificuldade de viver, de andar segundo a palavra. Porque a fé simples bíblica, ela nos leva à obediência aos princípios e aos preceitos da palavra de Deus, a permanência naquilo que Deus diz. E aí, quando nós falamos dessa fé, ela vai requerer duas coisas de nós: primeiro, força; segundo, coragem. São duas coisas essenciais e fundamentais para vivermos a fé bíblica. Aquela fé que Jesus falou quando ele disse para os seus discípulos: se tiveres fé como grão de mostarda, direis a esse monte: erga-te daqui e precipita-te para lá no mar, e vai acontecer. É dessa fé que eu estou falando. Dessa fé que nós olhamos nos evangelhos ali, tantos sinais e maravilhas aconteceram por meio de Jesus. Ou quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vimos sinais de prodígios acompanhando os apóstolos, os discípulos de Jesus que levaram a mensagem à frente. Essa fé, ela é a fé fundamentada nas Escrituras Sagradas, e ela, na sua prática, que é a obediência à palavra de Deus, ela vai requerer de mim e de você duas coisas: força e coragem. Amém? Para viver a fé em Deus, nós precisamos de força e coragem. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, lá em Josué, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns poucos versículos, apenas 3, 4 versículos aqui. Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e logo vem Josué. É o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e logo vem o livro de Josué. Está antes de Juízes. Entre Deuteronômio e Juízes está o livro de Josué, o capítulo 1. O início da história de Josué como líder de Israel após a morte de Moisés. Essa fala de Deus para Josué, ela nos traz grandes e profundos ensinamentos, dos quais nós precisamos constantemente investigar, examinar, para extrairmos novas verdades. Novas verdades. É o 6º livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Para extrairmos as verdades de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela se faz nova todos os dias. A cada dia que você lê as passagens das Escrituras Sagradas, mesmo que seja um texto que é rotineiro você ler, se você empenhar o seu coração, inclinar o seu coração para ouvir a Deus nas Escrituras Sagradas,
você vai ouvir algo novo de Deus ao seu coração, no mesmo texto que você já leu tantas vezes. Deus traz algo novo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é algo que é a mesma coisa sempre, não, ela sempre tem algo mais profundo, mais intenso, sempre tem algo novo para nós vermos nas Escrituras Sagradas, que às vezes nós lemos e relemos e não encontramos. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e aí já vem o livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Josué, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te, sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus na fala com Josué, quando Josué estava um pouco reticente em assumir a liderança de uma grande nação que Deus já havia estabelecido, né? Após a morte de Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, qualquer um ali se apavoraria em assumir a sua posição. Embora Josué estivesse sempre junto com Moisés, e talvez esse tenha sido o motivo, né? Conhecia Moisés mais intimamente do que os demais, sabia como era a vida com Deus de Moisés. E aí Josué fica um pouco reticente, mas Deus o havia escolhido. Quando Moisés ainda estava em vida, Deus já havia falado para Moisés que Josué seria o seu substituto. E para que Josué se posicione, Deus dá uma palavra direcionando a ele, falando a respeito daquilo que já havia feito. Como ele conclui no versículo 6, né? Ele diz sobre a terra que jurou dar aos pais. Ele diz, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Ou seja, Deus afirma, você vai conduzir, você vai atravessar o Jordão, você vai levar esse povo a se apossar da terra que eu prometi aos seus pais. É uma promessa para os pais, mas para vocês é algo concluso, é uma obra completa. Vocês se apossarão dessa promessa, dessa herança. Mas é interessante como Deus ele reforça. Começa dizendo no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça e tem bom ânimo. E aí ele diz no versículo 7, tão somente ser muito corajoso. E aí diz o versículo de número 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus ele enfatiza veementemente a questão do esforço, a questão da coragem, a questão do posicionamento que Josué deveria ter. Mas dentro desse contexto, nós precisamos entender primeiramente a necessidade. O porquê que Josué deveria ter força e coragem, se Deus já havia entregue a eles a herança. Porque Deus estava falando para ele no final do versículo 6, você vai se apossar, é de vocês, porque tu farás este povo herdar. Você vai ser o líder que vai conduzir essas pessoas a se apossar da promessa feita há tanto tempo à ascendência de vocês, aos pais de vocês. Por que Josué deveria ser forte e corajoso? Porque embora Deus estava reafirmando que eles se apossariam da promessa de Deus, haveria gigantes, como Josué e os demais espias haviam visto,
haveria muralhas, haveria exércitos, haveria guerras e batalhas a serem travadas, haveria um povo que teria que ser expulso daquela terra para se apossar da promessa de Deus, daquilo que Deus havia lhes dado. E é algo interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós falamos da fé que vem por meio de Jesus Cristo, a fé fundamentada nas Escrituras Sagradas, ela não é algo que primeiro acontece uma mudança diante dos nossos olhos. Não é aquela situação onde as circunstâncias estão favoráveis para nós ou as coisas estão caminhando de acordo com aquilo que nós estamos buscando. Essa fé, ela é uma fé que ela vai sempre contrária às circunstâncias naturais ao nosso redor. Ela vai sempre contrária àquilo que os nossos olhos possam ver ou aquilo que a nossa mente possa compreender. A fé bíblica, ela é algo simplesmente baseado e fundamentado somente naquilo que Deus diz. Porque qual foi a direção de Josué para que ele viesse a ser forte e corajoso? Foi justamente para que ele tivesse o cuidado. Versículo 7, a parte B diz: cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Qual foi a orientação de Deus para Moisés? Versículo 8 vai enfatizar isso novamente. Vai falar para Josué: Josué, olha para as Escrituras Sagradas. Observe o que eu falei. Olhe para aquilo que eu já declarei. Siga as minhas orientações, a minha direção. Queridos, o grande diferencial entre a fé natural e a fé espiritual, a fé fundamentada em Cristo, é justamente isso. A fé natural, ela está baseada na nossa capacidade, na nossa resiliência, na nossa força, sabe, dos nossos sentimentos que ainda temos, sabe, aquela esperança, mesmo que lá no fundo, mas nós olhamos para algo e nós ainda vemos uma luz no final do túnel. Mas a fé espiritual, a fé bíblica, ela contradiz totalmente a isso. Ela não é algo que está fundamentado às coisas, sabe, naturais, mesmo quando naturalmente não houver mais esperança em Deus. Ainda há esperança. A prova disso é a história de Abraão. Hebreus 11 vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Abraão não creu naquilo que fosse possível naturalmente. Tanto que quando Deus vem falar com Abraão, e Sara ouve atrás da porta a conversa do anjo do Senhor com Abraão, a Bíblia vai dizer que Sara, ela ri. Como pode? Eu, a vida toda estéril, agora sou velha. Meu esposo, coitado, está velho, mais para lá do que para cá. E a gente vai ter a alegria de ter um filho ainda? Impossível. E aí o anjo repreende ela e Deus faz aquilo que era contrário a toda a esperança ser possível. A fé bíblica, ela não é uma fé que está baseada, hoje eu estou com alegria no coração, hoje eu estou animado, hoje eu estou feliz, então eu vou regaçar as mangas, vou para cima, vou batalhar, vou pelejar. Não, mesmo que eu esteja desanimado, mesmo que eu esteja entristecido, mesmo que no meu sentimento natural, olhando para as circunstâncias, eu já não veja mais uma saída, eu já não veja mais uma solução, mas quando eu olho para a palavra de Deus, há uma promessa de Deus que contraria os meus sentimentos, que contraria a minha esperança, eu me fundamento nessa palavra e ela faz com que a palavra de Deus se torne verdade para mim. Porque olha o tempo que Deus vem falando para Josué, para ele ser forte e corajoso. Quando Deus falou com Josué, a história vai nos revelar que era o pior momento de travessia do Jordão, porque era período de chuvas, de enchentes. Sabe quando o rio Araguaia está cheio, que você olha e fala, meu Deus, se chover mais um pouquinho ele transborda, e vai inundar aqui e ali e tal, você já imagina a inundação, né? Era dessa forma que estava o Jordão. Aquele riozão largão, sabe, transbordando de ambos os lados. Talvez se fosse no tempo de seca, Deus falando, olha Josué, vai lá através do Jordão, não precisava nem falar, seja forte e corajoso.
que talvez desse para atravessar nado com água na cintura ou alguma coisa assim. Eu não sei como era o tempo da seca no Jordão, mas enfim, o fato era, Deus fala para Josué ser forte e corajoso, porque o momento em que Deus falou para eles atravessarem o Jordão era um dos piores momentos para essa ação, para essa travessia. Era o momento considerado mais impossível. E talvez até os inimigos tenham ficado mais tranquilos. Falou, bem, esse povo está à margem do Jordão, está querendo vir aqui para Jericó, mas nós temos as nossas muralhas, o Jordão está transbordando de ambos os lados. Dificilmente, olha a multidão, olha um monte de criança, animal, como esse povo vai atravessar? É impossível eles atravessar o Jordão nessa condição, nesse tempo. Talvez eles até pensaram, vamos nos preparar, porque no tempo da estiagem é possível que eles passem. Mas Deus falou que era aquele o momento, que era aquela a hora. E falou para Josué, seja forte e corajoso. Queridos, qual é a necessidade de força e coragem diante da fé espiritual? É justamente para que nós possamos lutar contra nós mesmos. É justamente para que nós possamos nos levantar no momento em quando em nós não há força. É justamente para que nós possamos, nos lançar nas promessas de Deus, quando os nossos olhos dizem, já não há mais esperança. É como Marta e Maria, quando Jesus chega para vê-las, após Lázaro estar ali há 4 dias, já sepultado. E aí Jesus fala, fica tranquilo, Marta, fica tranquilo, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, o que está morto vai viver. E aí elas falam para Jesus, sim, Senhor, eu sei, na volta do Senhor, no dia da ressurreição dos mortos, Senhor, mas o Senhor poderia ter chegado antes, quando meu irmão estava doente, Senhor. Mas Jesus fala, não, fique tranquila, vamos até ele. Ele ordena que a pedra é tirada do sepulcro, e aquele que cheirava mal, por uma palavra do Senhor, saiu de lá com vida, restaurado, completamente vivificado. O que elas precisaram ter para ir até o sepulcro e permitir que se abrisse a pedra? Porque houve uma resistência para remover a pedra. Elas precisaram ter força e coragem. Força e coragem para ir contra a razão delas. Força e coragem para ir contra a expectativa natural delas. Força e coragem para, obedecer a palavra do Senhor quando, naturalmente, não fazia sentido. E às vezes a palavra de Deus para nós, naturalmente, não faz sentido. É contrário, Às vezes Deus fala umas coisas para a gente e ele fala, meu Deus, como isso pode ser possível? Como isso pode causar alguma transformação nas nossas vidas? Por isso Deus enfatiza tantas vezes para Josué, Josué, você precisa ter força e coragem. Meu irmão, você precisa ter força e coragem. Queridos, servos do Deus vivos, nós precisamos ter força e coragem. Força e coragem, porque não são as circunstâncias que se levantam contra nós que vão nos impedir de vivermos as promessas de Deus, quando estivermos em obediência à sua palavra. Porque o ponto central é o que Deus enfatiza para Josué, falando para ele ser forte e corajoso, mesmo que alguém desanimasse ao redor dele, ele precisava ter força e coragem. E os olhos de Josué precisavam estar voltados para a palavra de Deus. Ele diz no versículo 8, não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Você fala, poxa vida, mas tem um rio transbordante para mim atravessar. Tem muralhas para mim transpor. Tem exército para mim vencer. Eu vou examinar a lei do Senhor e só meditar nela para eu vencer? Às vezes era melhor pensar em uma estratégia de guerra, sim ou não? Como que é o exército? Vamos ir lá em Jericó novamente, vamos ver qual o poderio, vamos montar uma estratégia de batalha, como a gente pode minar a muralha, vamos pensar na construção de uma segunda arca de Noé para atravessar o Jordão, ou uma embarcação maior para no mínimo levar os soldados. Mas a direção de Deus é, medita na lei do Senhor. Medita na palavra de Deus. Retenha, fique firme, não afaste da tua boca. Não é só meditar, não afaste da tua boca. Não pare de confessar, de declarar o que a Bíblia diz.
Não pare de confessar e declarar o que a Bíblia diz. E força e coragem, queridos, é justamente para isso. A força e coragem da nossa fé é necessária para que nos dias da adversidade, nos dias enquanto o nosso coração está tomado de desespero, nós tenhamos força e coragem para declarar a palavra de Deus, mesmo que nós não consigamos enxergar a palavra se cumprindo em nós. Mesmo quando os nossos olhos naturais vejam como impossível daquela palavra se cumprir, nós precisamos ter força e coragem para declarar, para abrir os lábios e confessar aquilo que Deus diz a nosso respeito. Moisés, no seu cântico, ele declarou isso, Êxodo 15. Ele declarou no versículo 2, ele diz: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Por isso cantarei louvores a Ele, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. E essa força da qual nós estamos falando é uma força que vem da palavra de Deus, é uma força que vem da presença de Deus, é uma força que vem do relacionamento, da proximidade, do conhecimento pessoal de Deus. Não é uma força do natural. É uma força que, sabe, que te tira de uma situação, mesmo que você não entenda a razão, ou o modo de agir, ou o que fazer, mas você se levanta por causa daquilo que as Escrituras Sagradas diz. Você não entende o caminho, não sabe a direção, você não entende o agir de Deus, mas você se levanta porque a palavra de Deus te fortalece, te vivifica, te restaura e te põe de pé. O salmista no Salmo 84, verso 1, ele diz assim: como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. O meu coração e o meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivos. Aí ele diz: os pardais e as andorinhas fizeram ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na tua casa, louvando o seu nome sem cessar. São felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. São felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Queridos, a nossa força para prosseguir, ela vem da palavra de Deus. Ela vem da promessa de Deus. Josué, para ter força para lutar contra a sua esperança, quando você olha para a história do momento em que eles se apossam da herança da terra prometida, você vê eles vencendo Jericó. Mas quando eles vão sondar Ai, eles descobrem que Ai é um pequeno vilarejo com um pequeno exército. Eles subestimam a Ai, não levam em consideração em buscar a Deus primeiramente para saber se o direcionamento de Deus. Não parou para pensar que alguém pudesse ter pecado. E quando eles vão enfrentar a Ai, eles são derrotados e Josué cai de joelhos aos pés do Senhor, desesperado diante da situação. E a palavra de Deus é o que levanta novamente e o restaura para que ele pudesse dar continuidade. Ou seja, o fato de nós termos Deus nas nossas vidas não quer dizer que as vitórias ou as batalhas que nós travamos são batalhas fáceis. Não quer dizer que a nossa caminhada, a nossa jornada ou as lutas que vão estar diante de nós sejam coisas fáceis de serem vencidas, muito pelo contrário. As batalhas que nós travamos pela fé são batalhas maiores do que as batalhas naturais que os homens enfrentam. Mas a vitória alcançada, conquistada por meio da fé, fundamentada na palavra de Deus, é uma vitória infinitamente maior do que a vitória, proporcional às coisas naturais. Por isso, precisamos entender que se nós nos aproximamos de Deus, se nós guardamos os seus estatutos, se nós obedecemos a sua palavra, como o salmista diz, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. E para estar na casa do Senhor, frequentemente louvando o nome do Senhor, você precisa ter força e coragem, porque não é todo dia que você está disposto a estar na casa do Senhor.
Não é todo dia que seu coração está ali com vontade, sabe? Você fala, glória a Deus, hoje é dia de culto. Você entende isso e fala, rapaz, é dia de culto de novo. Meu Deus. Sim ou não? Hã? Você fala, não, mas eu vou lá porque tem que ir, vou cumprir meu compromisso, honrar meu compromisso, né? E você pega e avança, e vai em nome do Senhor. Requer força e coragem. E essa força e coragem, ela vem do Senhor. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos levanta. O versículo 11 do capítulo 84 dos Salmos. Vê se é o computador que está apitando lá, faz favor. Dá uma olhada lá. Diz assim, pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo, Ele nos dá a sua graça e a sua honra, nunca deixará faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Por que precisamos ter força e coragem? Porque às vezes parece que as coisas vão faltar. Porque às vezes parece que as coisas não vão bater, a conta não vai bater. Quantas vezes já estive assim? Sabe, parece que você está naquela expectativa do agir de Deus que vai acontecer antes que tudo acabe. Mas não é assim que Deus age. Muitas vezes Deus deixa acabar tudo. Deus deixa, sabe, zerar tudo para você olhar e ficar sem saída, sem solução. Aí Ele vem com auxílio. Aí Ele vem com socorro. É o modo de Deus trabalhar. É o modo de Deus agir. Ele sabe o tempo e a hora dele agir não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo, mas agora precisamos ter força e coragem para entendermos que Ele não deixará faltar o quê? Coisa alguma. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Ele irá nos suster e nos prover em todas as coisas. Se tem algo que acabou, se você descansar o seu coração em Deus, esperando nele, confiando nele, Ele suprirá as suas necessidades. Ele trará a provisão que você precisa. Mas para você permanecer em paz, descansado no Senhor, precisa ter força e coragem. Força e coragem que vem da palavra de Deus, que vem da meditação da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, o salmista ele nos traz, falando sobre força e coragem também, nos ajuda a entendermos um pouco melhor o que Deus quer nos mostrar. Salmo 118, versículo 8 diz assim, é melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar em príncipes. Os exércitos de todas as nações me cercaram, mas eu venci a batalha e destruí meus inimigos em nome do Senhor. Cercaram-me por todos os lados, mas eu venci a batalha em nome do Senhor. A vitória veio do Senhor. Meus inimigos me cercaram como um enxame de abelhas, mas logo foram queimados como ramos secos numa fogueira. Eu os venci em nome do Senhor. Eles me atacaram violentamente para me destruir, mas o Senhor não me deixou cair. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. É o Senhor, queridos. É aquela história do rei Jeosafá, 2 Crônicas 20. Olha a direção que Deus dá para um rei que está em aperto, que está em desespero, clamando a Deus por socorro, porque os inimigos são numerosos e mais fortes do que ele, e estão ali preparados para destruir eles, e eles vendo a morte diante deles, Deus fala, coloca cantores na frente do exército. Você vai falar, bom, vamos caminhar para a morte. Ou o camarada canta tão ruim que os exércitos vão querer fugir, né? Mas ele sabia que os cantores deles eram bons. Deus não pediu para colocar os piores. Quando Deus falou, Ele escolheu os melhores cantores que tinha lá do templo do Senhor, para adorar ao Senhor. Olha a incoerência. Olha o que Deus fez com Gideão. Juízes capítulo 6. A história de Gideão. Gideão escolheu lá uma multidão de homens, acabou com 300. Aí Gideão falou, Senhor, aproximadamente 10% do que eu tinha, 10% do que eu tinha, é só isso. E aí Deus fala, você não tem coragem? Vai lá, ouve o que vão falar. Gideão vai lá, ouve o que o inimigo falou. Deus usa o inimigo para revelar a Gideão o que Deus estava para fazer por meio de Gideão. E a batalha de Gideão iniciou simplesmente
com gritos, buzinas e tochas acesas. Nem espada eles levantaram. 300 homens, 100 de um lado, 100 de outro, 100 de outro. Quando um quebrou a botija de barro aqui e levantou a tocha e gritou pelo Senhor e por Gideão, todos os outros fizeram a mesma coisa. O exército entrou em pânico, começaram a destruir um ao outro e fugir do local. Aí eles foram em perseguição para destruir o inimigo que já estava espalhado, já não era mais um exército aglomerado poderoso para vencê-los. Mas Gideão precisou de força e coragem para entender que se Deus falou, ele iria fazer. Todos os heróis da fé precisaram ter força e coragem para permanecer nas promessas de Deus, queridos. Nós precisamos de força e coragem para permanecer na palavra de Deus e sermos inabaláveis naquilo que Deus diz. Essa é a fé genuína. Essa é a fé daquela que você fala: monte, erga-te e lança-te no mar. E aí o que você faz? Lançou. Eita, não. Não, você ordenou, descanse seu coração. A palavra já foi declarada, eu creio num Deus de poder, sabe? Eu estou firmado no que Deus diz. Eu creio que o meu Deus é um Deus de milagre. Eu creio que o meu Deus é um Deus de resposta. Não é aquela questão de condição ou capacidade. Não é aquela situação, como eu falei, da fé natural, que você olha, sabe, você batalha e você se esforça. Não, é aquela situação que você declara a palavra de Deus, você firma os seus pés na palavra de Deus e você descansa no Senhor, naquilo que é a palavra do Senhor. Você não fica desesperado diante das situações, porque a fé natural, ela te leva a isso. Ela te leva a correr de um lado para o outro, buscar N soluções, sabe? Quantas pessoas a gente já viu história que pessoas que vão para o exterior no sonho de riquezas, de conquistas, e conquistam, crescem, ganham dinheiro, mas a custo de quê? Às vezes destrói a própria família, destrói o casamento, perde filhos, perde tudo, sabe? Destrói a vida sentimental em nome de busca de algo. É a fé natural. A fé natural, ela tem um custo muito alto, mas a fé espiritual, ela não permite que você destrua algo para construir aquilo que Deus prometeu. Não, a fé natural, ela faz do nada surgir aquilo que Deus declarou a seu respeito. Porque Deus, ele chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. A fé espiritual e a força e a coragem é justamente disso. Qual era a força e a coragem de Josué? Não era para pegar a espada. Porque se você ler o livro de Josué e ler a história da vitória de Israel contra os inimigos que estavam na terra, você vai ver que foi poucas batalhas que eles venceram na própria força. A maioria das batalhas foi Deus que entregou a eles. Foi Deus que entregou a eles. Deus enviou, sabe, pedras de fogo do céu. Deus estendeu o dia. Deus fez tantas coisas que colocou pavor no coração das pessoas para fazer eles fugirem deles. A maior parte das batalhas foi o próprio Deus que venceu por eles. Foi o próprio Deus. A força e a coragem de Josué era de permanecer na palavra de Deus. Queridos, nós temos uma grande dificuldade de permanecer na palavra de Deus. Deus fala, a gente fala aleluia, glória a Deus, amém, aqui. Mas quando chega ali fora, o gatinho faz miau, não é nem o leão fazendo uau, é um gatinho que faz miau. Aí você fala, ai meu Deus, acabou a fé, né? Acabou a fé. A fé vai embora, a fé se esvai. Já não há aquela convicção. O que é isso? Nós não permanecemos nas palavras de Deus. Nós temos grande dificuldade. Eu estou falando nós, é nós mesmos. Estou apontando dedo para ninguém, não. Estou falando é nós mesmos. Porque quantas vezes eu tenho que ir aos pés do Senhor e falar, Pai, me perdoa. Porque, ô pastorzinho incrédulo, misericórdia, me ajuda na minha incredulidade, Deus. Me ajuda na minha incredulidade. Porque nós somos levados por circunstâncias naturais. Agora, para nós permanecermos na palavra de Deus, nós precisamos ter força e coragem.
fosse coragem em dizer não para as coisas, fosse coragem em dizer o meu Deus vai mudar as situações, fosse coragem em dizer para aqueles que desenham um cenário contrário, se fala, não, a palavra de Deus a meu respeito é diferente, o meu Deus tem algo diferente para mim, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Aquilo que Deus falou vai fazer. Porque é na permanência a palavra de Deus, é o que diz o versículo 8, da parte final. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando que vai ser bem-sucedido e próspero? Quando não se afastar da boca o livro dessa lei, quando meditar nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Andar segundo a palavra de Deus. Obedecer às escrituras sagradas. Fundamentar a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que Deus diz, e somente nisso. É só isso que precisamos. É simples, mas precisamos ter força e coragem, porque na prática ela se torna difícil. A hora que a dor vem, você fala, em nome de Jesus eu ordeno que essa dor vá embora, Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades, eu declaro meu corpo, fique curado, até ele doer de novo, né? Você fala, ai, deixa eu ir para o médico, deixa eu tomar um remédio. Sim ou não? É desse jeito. É a nossa natureza, é a nossa inclinação. E o nosso maior adversário no quesito fé, no quesito obediência à palavra de Deus, somos nós mesmos. Somos nós mesmos, que nós somos muito bons e práticos em falar, ô irmão, a Bíblia diz isso, o senhor tem que andar desse jeito. Nós somos muito bons nisso. Mas agora você chegar diante do espelho e falar, meu filho, você sabe falar para si mesmo, é outra história. É outra história. Porque muitas vezes nós julgamos estar andando em fidelidade à palavra de Deus. Mas se nós examinarmos com sinceridade o nosso coração, nós vamos ver o quão distantes estamos da palavra de Deus. Deus tem um caminho de vitória para nós. Mas precisamos ser fortes e corajosos para obedecer à palavra dele. Precisamos ser fortes e corajosos para corrigir a nossa rota e nos voltarmos para ele. Precisamos ser fortes e corajosos para entendermos aquilo que nós falamos quarta-feira passada. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mas Deus o escolheu para este propósito muito antes da criação do mundo, mas ele manifestou isso publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Por causa disso, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levou a Cristo, que levantou a Cristo dentre os mortos e lhe deu grande glória. Agora, a fé e a esperança de vocês podem descansar somente em Deus. Agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros, ardentemente de todo o coração, porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente que perece, mas por meio de uma palavra de Deus viva e permanente, como dizem as Escrituras. Toda a humanidade é como a erva, e toda a sua grandeza é como a flor da erva. A erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a sua mensagem é o evangelho que foi anunciado a vocês. Podemos permanecer. O poder de Deus que opera em nós é o poder que ressurgiu a Cristo de entre os mortos ao terceiro dia, que não permitiu que nada o detivesse, mas requer de nós força e coragem. Queridos, precisamos aprender em Deus a sermos fortes e corajosos. Precisamos colocar o nosso coração em Deus, a nossa esperança em Deus. Nós sabemos o que as Escrituras Sagradas diz, nós conhecemos, nós somos um povo muito privilegiado demais, nós temos Bíblia para todo lado, quando quisermos, a hora que quisermos, à nossa disposição. Nós temos mensagens que nos instruem, pessoas que nos instruem na palavra de Deus, sabe, das mais variadas formas, à nossa disposição para a hora que nós quisermos aprender a palavra de Deus. Agora, nós temos dificuldade
em obedecer, em andar, em se render verdadeiramente à palavra de Deus. Seja forte e corajoso, meu irmão. Seja forte e corajoso e permaneça naquilo que Deus já falou ao seu coração. Permaneça em obediência à palavra de Deus. Permaneça fazendo aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Permaneça fazendo aquilo que Deus pediu a você que você fizesse. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça na declaração de fé que já foi liberada a seu respeito. O que Deus diz a seu respeito. Permaneça. Mas pastor, não estou vendo mudança. Permaneça na palavra de Deus. Não saia da palavra de Deus. Tenha força e coragem para permanecer em obediência ao que Deus diz. Porque se Ele falou, Ele é fiel para completar ou cumprir a sua palavra. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Para nós encerrarmos o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando Deus fala não pasme, não te espantes, está falando, você vai ver coisa feia. A situação vai ficar, o cerco vai apertar, vai ficar difícil, vai olhar e falar, rapaz, será que é de Deus mesmo? Será que Deus falou isso mesmo ou é minha mente que está querendo me boicotar? Permaneça na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele está contigo. Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando você passar por adversidade, lá na adversidade, Deus, Ele está com você. Deus, Ele não te deixou. E é nesse momento que você precisa ser forte e corajoso em não retroceder. Força e coragem, como Daniel teve, de chegar ao ponto a ser lançado na cova dos leões e não retroceder à palavra de Deus. Força e coragem, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não renunciou a Deus, mesmo com ameaça ou sendo jogados na fornalha de fogo ardente. Permaneceram naquilo que Deus declarou. Que o Senhor te conceda essa força e coragem. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você permaneça na palavra de Deus, mesmo que os seus olhos naturais não vejam, a sua mente, sua razão não capte aquilo que Deus tem para fazer. Que a nossa lógica não vai captar nunca. Permaneça naquilo que Deus falou. Amém?